Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais uma parte desse tutorial que faremos aqui este casaqueto que faz parte, né, da composição dessa boneca que eu estou fazendo com você, mas também pode ser o casaco de qualquer outra boneca ou até mesmo um para você, tá bom? Super fácil de fazer, vou passar carreira com você até a gente montar este casaco, tá? Então, não se preocupe se você não tem experiência em fazer roupinhas, que aqui a gente vai fazer o passo a passo com você. Aqui eu fiz um com lã, mas eu vou fazer com vocês um no fio amigurumi para facilitar a visualização dos pontos, porque a lã a gente sabe que tem esses fiapinhos, né? Então fica um pouquinho mais difícil de visualizar e também para deixar o recado aqui para você que você pode usar qualquer material, misturar cores, misturar texturas, enfim, você pode fazer com qualquer fio e com qualquer agulha, tá? Se você for fazer, inclusive, um para você, eu recomendo você usar um fio mais grosso e uma agulha maior para que renda mais o trabalho, tá legal? Então, bora lá para ver o que eu utilizei e o que eu vou utilizar com vocês. Bom, como eu falei antes, eu usei esse aqui, eu usei uma lã normal, gente, ó, lã molê, lã normal, tá? Usei agulha 2,20 não, 2 milímetros, tá? 2 milímetros. Com vocês eu vou usar um fio de algodão, tá? Para facilitar a visualização, ó, já tem uma partezinha pronta aqui, eu vou fazer outra parte com vocês, tá? Agulha de tapeçaria, tesoura. Também eu recomendo você ter marcadores de ponto. Você percebe que eu tenho um diferente aqui, né? Para facilitar a visualização do início da carreira, tá? Então, marcadores de ponto, se você tiver essa possibilidade, traz um de cor diferente para marcar o início da carreira. E é isso. Além disso, muito amor no coração, sorriso no rosto para ficar ainda mais bonita a sua peça. E se você inclusive quiser fazer um para você, né, como eu falei anteriormente, use um fio mais grosso, uma agulha mais grossa para que renda mais esse trabalho, porque fazer este fio um casaco para gente demora bastante, vai bastante material. Tá legal? Ah, e outra coisa, né? Você não só para essa boneca, mas você vai poder fazer esse casaqueto para qualquer boneca, porque eu vou te ensinar, né? O passo básico para ele. Depois o resto é só aumentar ou fazer um tamanho maior de carreiras, né? Aumentar a quantidade de carreiras ou diminuir a quantidade de carreiras dependendo do fio que você está utilizando, tá bom? Então dá para sim brincar mesmo, fazer de diversos tamanhos, fazer para bebê, fazer para você, enfim, bora lá aprender a fazer esse casaquinho que é super fácil de fazer. Bom, antes de a gente começar a crochetar mesmo, eu vou mostrar para vocês a medida que você vai fazer, né? Como você vai falar, olha, Tati, esse tamanho, essa medida tá bom para mim, né? Essa medida dá para minha boneca, dá para o tamanho que eu tô fazendo. Aqui eu tenho 7 carreiras, tá? Para você saber, né? Ele vai ser fechado assim, ó. Você pega uma ponta com a outra ponta e faz isso aqui, ó, e junta. Você percebe que já faz o formato das mangas e do corpo, tá? Aqui tá do lado avesso, deixa eu só virar do outro lado para ficar mais bonito de visualizar, tá? Então a gente tem este formato aqui, ok? Aqui, olha, você vai fazer essa medição, vai virar a tua boneca de costas e vai colocá-la assim, ó, tá vendo? Meio das costas e bracinho esticado. Percebe que já chegou lá no punho, tá? Com 7 carreiras, ó, meio das costas até, já chegou lá no punho. E eu vou crescer um pouquinho mais, porque eu vou fazer os babadinhos da manga, tá? Aqui, olha, não tem importância a gente aumentar, mas aqui fica muito cobrindo a mão, não vai ficar legal, né? Então, é essa medida que eu quero que você tenha, ó, meio das costas até o punho da boneca, tá? Porque a gente tem mais uma carreira aqui para fazer o babado. E esse babado, como ele é em aumentos, ele fica abertinho, então não tem problema, né? Cobrir um pouquinho aqui porque ele vai abrir, né? Como se fosse uma florzinha assim, tá bom? Então é essa medida que eu quero que você tenha em mente. Meio das costas até o punho da boneca, tá vendo? Aqui, ó, já forma
você já consegue visualizar uma parte do casaco, metade do casaco, né? A gente vai fazer a outra metade agora, tá bom? Então, bora lá! Então, aqui, para começar, vamos fazer um anel mágico. Deixa uma sobra para remate, tá? Uma sobra confortável para remate, porque a gente precisa arrematar direitinho. Ó, trago meu fio, fechei o anel mágico, tá? O primeiro ponto aqui vai ser um ponto baixo e 2 correntinhas para eu atingir a altura de um ponto alto, tá? Então, esse aqui é como se fosse meu primeiro ponto alto. Você percebe que vamos trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho meu primeiro, vou fazer o segundo ponto e o terceiro. Para eu passar para o outro bloquinho, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Percebe que é fácil de você guardar, porque é 3 e 3, tá? Então, eu preciso de 6 bloquinhos iguais a esse. Agora, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, deixa eu só soltar meu fio. Novamente, 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Tá? Com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E 3 correntinhas. E faço isso até completar 6 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Vou só terminar essa parte e já volto. Então, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Agora aqui, para fechar a primeira carreira, em vez de fazer as 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, ó, vou dar uma laçada na minha agulha, vou vir aqui na segunda correntinha, pego 2 alcinhas dela e faço o meu ponto alto. O porquê eu fecho com ponto alto e não correntinhas? Porque eu quero iniciar a minha próxima carreira aqui nesse buraquinho, tá? Então, por isso, eu coloco ponto alto e não correntinha, porque correntinha eu iria iniciar aqui no primeiro ponto, e eu quero iniciar aqui atrás, tá bom? Então, aqui, vamos continuar a trabalhar na segunda carreira com bloquinhos de 3 pontos, tá? Então, para variar, né, eu vou aqui fazer o meu ponto baixo e 2 correntinhas para fazer o meu primeiro ponto alto. 3 bloquinhos, né, 3 pontos altos, ok? Ó, então, agora, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Eu vou passar para esse próximo buraquinho aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha, tá? E faço aqui 3 pontos altos. Ok? Só que se eu continuar trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos, eu não vou crescer. Então, aqui neste primeiro buraquinho, eu vou colocar, ó, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Dois e 3, tá? Então, eu já comecei a aumentar o meu trabalho. Esse aqui é o início da carreira, certo? Esse ponto baixo com 2 correntinhas é o início da carreira. Eu vou colocar aquele marcador que eu falei para vocês, de cor diferente. Aqui é uma das pontas. Eu vou colocar um marcador azulzinho em todas as outras da mesma forma, tá? Tá vendo? Aqui, para passar para o próximo buraquinho, eu vou fazer só uma correntinha. E vou vir aqui no próximo buraco, fazer 3 pontos. Então, 2, 3 pontos, 3 correntinhas e outros 3 pontos. No mesmo buraco, ó. 1, 2 e 3. Esse intervalo aqui eu vou colocar um outro marcador, tá? Isso só se você tiver dificuldades de encontrar, tá bom? E é bom para que você faça um controle aí para saber se você tá fazendo 6 pontinhas mesmo.
Continuando aqui a segunda carreira, vou fazer uma correntinha, vou para o próximo buraco e vou fazer 3, 3, 3, ó. 1, 2, 3, 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui mais uma ponta, mais um marcador aqui azulzinho. Preciso passar para o próximo buraquinho. Faço uma correntinha e ponto alto, 3, 3, 3. Então, 1, 2, 3. 3 correntinhas e no mesmo espaço aqui eu vou fazer outros 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Tenho aqui mais uma ponta, então vou colocar aqui o meu marcador neste intervalo. Tá? Vou para o próximo buraquinho. Uma correntinha, 3, 3, 3. 1, 2 e 3. 3 correntinhas e 1, 2 e 3. Cheguei no na minha primeira partezinha aqui, certo? No meu primeiro bloquinho. Você percebe que esse bloquinho, deixa eu só colocar o marcador aqui, tá faltando a outra perninha dele, certo? Eu só tenho 3 aqui. Tá faltando os 3 outros pontos e mais o intervalo, né? Onde a gente colocaria o marcador. Então, ó, só para ficar mais visível, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontinhos. Para passar para cá, eu vou fazer a correntinha. Vou fazer os 3 pontos aqui juntinho, ó, para completar aqui, colocar o parceirinho aqui, ó. 1, 2, 3. Só que, novamente, em vez de fechar com correntinhas, eu vou fechar com um ponto alto, tá? Deixa eu só tirar esse marcador aqui. Ó. Eu vou fechar com ponto alto. Então, ó, dei a volta, venho aqui na correntinha, na segunda correntinha, faço o meu ponto alto. Porque assim eu inicio aqui no meio do meu buraquinho. Então, eu tenho aqui o outro intervalo, tá? Vou só marcar aqui. E assim você sabe que esse aqui é o primeiro pontinho, que é onde você vai precisar fechar com ponto alto deitadinho, em vez de fechar com correntinhas. Este buracão aqui a gente vai fechar, tá? E você vai arrematar bem este fio, tá bom? Arremata mesmo, não corta só ele não, faz um arremate para que ele fique assim, bem certinho, tá? E aqui a gente vai começar então agora a terceira carreira. Para a terceira carreira vai mudar um pouquinho, porque a gente tem um outro intervalo aqui, tá? Ó, um outro intervalo. Além desses que estão marcados, a gente tem um intervalo entre eles. Então, aqui a gente vai começar da mesma forma. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e 2 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Para trocar de buraquinho, a gente não faz uma correntinha, a gente continua fazendo essa correntinha. E vem para esse espacinho aqui e faz 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Como aqui eu tenho intervalo de uma única correntinha, então vai ter um único bloquinho, para ficar mais fácil para você entender, tá? Aqui onde é o intervalo de 3 correntinhas, vai ter 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E vai ser sempre essa sequência agora, tá? Então, ó, para passar para o próximo intervalo, eu faço uma correntinha, venho para esse intervalo aqui, não é de 3 correntinhas? Então, ó, 1, 2, 3 correntinhas,
e novamente 1, 2 e 3, tá? Este marcador que tá aqui embaixo, você transfere ele para esse novo intervalo aqui, ok? E aqui tem um intervalo entre 3 bloquinhos, mas com uma correntinha só. Então, faço uma correntinha só e faço aqui um único bloquinho. 1, 2 e 3. Preciso passar para esse outro bloquinho aqui que eu tô com o marcador, que é 3, 3, 3. Então, eu vou fazer uma correntinha e dentro desse bloquinho eu vou fazer 3, 3, 3. 1, opa, 2, 3 correntinhas e novamente o outro bloquinho, dentro do mesmo buraquinho, 1, 2 e 3. Intervalinho aqui, uma das pontinhas, eu vou, ó, colocar o meu marcador, tá? Faço uma correntinha, venho aqui para este intervalo que é separado só por uma correntinha e faço somente um bloquinho. Então, aqui 1, 2 e 3. Olha como tá ficando. E vamos passar para o próximo bloquinho aqui, tá? Ó, como é de 3, 3, 3, eu vou fazer uma correntinha só para chegar até lá e vou fazer 3, 3, 3 aqui também. Então, 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas e 1, 2, 3 pontos altos, tá? Marcando aqui a outra pontinha, para você ter sempre o controle que precisa ter 6 marcadores, 6 pontinhas de 3, 3, 3, tá? Vou passar para esse outro intervalo aqui, uma correntinha, é uma correntinha só aqui, então é só um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos passar para o outro intervalo aqui, então eu faço uma correntinha para pular para lá, dou um pulinho só, e é 3, 3, 3, então eu vou fazer 3, 3, 3. 1, 2, 3, 3 correntinhas e 1, 2 e 3. Opa, escapou esse. Marco aqui o meu intervalo de 3, 3, 3 e vou para o próximo bloquinho. Próximo bloquinho, uma correntinha só. Então, eu faço uma correntinha para ir e vou fazer somente um bloquinho aqui. 2, 3 pontos altos, um bloquinho de 3. Vou para o próximo marcador. O próximo marcador eu tenho 3 correntinhas. Então, faço uma correntinha para chegar lá. E dentro do bloquinho, eu vou fazer 3, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, opa, 2 e 3. Se você já é crochê experiente, você não vai precisar dos marcadores, tá? É só para quem não tem tanta experiência conseguir fazer também, tá? Você não precisa ter esse trabalho extra de coloca, tira, tá bom? E, por fim, vamos aqui para a última partezinha dessa terceira carreira, que vamos fazer uma correntinha para chegar até lá,
tá? Então, aqui eu tenho um intervalo de uma correntinha, então eu vou fazer, ó, 1, 2 e 3. E chegamos aqui no primeiro pontinho, que ele tá aqui solitário, com um bloquinho de 3 apenas, e a gente precisa fazer o companheiro dele, certo? Então, aqui é 3, 3, 3, ok? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse marcador aqui, pra gente fechar essa terceira carreira, ó. Vou fazer, então, uma correntinha para chegar até lá, e dentro deste bloquinho aqui, que é o primeiro bloquinho que eu só fiz 3 pontos altos, eu vou fazer outros 3 pontos altos para ser o parzinho. Então, 1, 2 e 3. E em vez de fazer as 3 correntinhas, eu vou fazer um pontinho alto para eu começar no meio do buraquinho aqui, que é onde eu quero começar a minha carreira. E assim a gente tem a terceira carreira pronta, tá? Olha, para você contar as carreiras, você vai sempre pegar uma dessas laterais aqui, ó, e contar os 3 bloquinhos, ó. 1, 2, né? Os conjuntinhos aqui de intervalos, ó. 1, 2, 3 carreiras. Um intervalo de 3, 3, 3, um intervalo de 3, 3, 3, um intervalo de 3, 3, 3, tá? Vamos começar, então, a carreira de número 4. E para essa carreira, a gente começa da mesma forma. Eu vou fazer aqui um ponto baixo e 2 correntinhas, fazendo o meu primeiro ponto alto. Segundo ponto alto e o terceiro ponto alto, tá? Vou colocar o meu marcador aqui, porque aqui eu sei que eu tenho que terminar com um ponto alto deitadinho, simulando as 3 correntinhas, tá? A gente vai para o próximo intervalo, que é de uma correntinha, ó. Faço uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos aqui neste intervalo. 1, 2, 3. O meu próximo intervalo também é de uma correntinha, é esse aqui. Então, eu faço uma correntinha e faço novamente 3 pontinhos aqui. 1, 2, 3. Agora, cheguei no intervalo que é de 3, 3, 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma correntinha para chegar lá, e chegando lá, eu vou multiplicar isso aqui em 3 também, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e dentro do mesmo buraquinho, 1, 2 e 3. Então, tenho aqui a pontinha já pronta, vou colocar o meu marcadorzinho aqui e deixo ele aí esperando para a próxima rodada. E aqui novamente, ó, um ponto baixo, vou para o intervalo de uma correntinha só. Uma correntinha só, eu faço um bloquinho de 3 sozinho. 1, 2, 3. Uma correntinha para passar para o próximo bloco é um bloco de uma correntinha só. Então, vou fazer só 3 pontinhos aqui. 1, 2, 3. Uma correntinha para passar para o próximo bloco. Opa, cheguei no bloquinho de 3, 3, 3. Então, eu tenho que replicar esse 3, 3, 3. E aqui, então, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntinhas e outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Coloco aqui o meu marcador. Tá? E assim a gente vai fazendo até chegar aqui neste pontinho que a gente tem que completar o par dele, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha
três bloquinhos, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, chegou no marcador, 3, 3, 3. Para passar para o próximo bloquinho, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3, opa, engasguei aqui, 3 pontos altos. Para passar para esse bloquinho de 3, 3, 3, eu vou fazer uma correntinha e aqui dentro, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. E assim a gente vai até chegar aqui nessa pontinha, tá? Então, vamos lá, ó, uma correntinha, cheguei aqui neste intervalo, 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, uma correntinha, vou passar para aqui para o intervalo de uma correntinha, 3 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3. Vou passar aqui para a ponta, que é 3, 3, 3, e vou continuar no 3, 3, 3. Então, fiz uma correntinha e 3, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Como é uma pontinha aqui, eu vou, ó, colocar meu marcador para não esquecer que aqui eu tenho que fazer 3, 3, 3, tá? Uma correntinha, venho aqui para este intervalo, é uma correntinha só em cima, então é só um bloquinho de 3. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha para pular de bloquinho, aqui é um bloquinho de uma correntinha, 3, 3, 3. Opa, desculpa, 3 pontos altos sozinhos, é uma correntinha só, então, ó, 3 pontos altos. Vou para o marcador, uma correntinha, aqui eu sei que tem 3, 3, 3, então vou fazer os 3, 3, 3 aqui também, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e dentro do mesmo espaço, 1, opa, escapou, 2 e 3. Vou deixar o meu marcador aqui. E vou para o próximo bloquinho. É um bloquinho de uma correntinha só, então faço uma correntinha, venho aqui e faço só 3 pontos. Então, 1, 2 e 3. Vou para o próximo bloquinho, faço uma correntinha só, venho para o próximo bloquinho, é um bloquinho de uma correntinha, separando, então aqui é só 3 pontos sozinhos, ó. 1, 2 e 3. Vou para o próximo bloquinho, que é 3, 3, 3. Vou fazer aqui uma correntinha e vou passar para lá e replicar os 3, 3, 3 aqui, né? Então, 1, 2, opa, 3, 1, 2, 3, e novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Coloco o meu marcador aqui e vou para a última parte, o último ladinho aqui, né? Um ponto, uma correntinha aqui. Como é uma correntinha só, eu vou fazer 3 pontos altos. Só 3 pontos altos. Vou para o próximo bloquinho, faço uma correntinha, é uma correntinha só 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Opa, cheguei no começo da minha carreira, então eu sei que eu tenho aqui um bloquinho sem par. Então, vou fazer uma correntinha para chegar até lá, vou fazer os meus 3 pontos altos, para dar o parzinho dele. 2 e 3, e vou encerrar essa carreira
em vez de fazer 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto deitadinho aqui para simular as minhas correntinhas. E pronto, encerrei a carreira de número 4, ó. O anel mágico, 1, 2, 3, 4, tá? E assim a gente vai replicar até formar 7 carreiras, tá? Que é o que eu tenho aqui nesta outra parte. Então, ó, anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando sempre, olha como vai crescendo, né? Onde eu tenho intervalo de uma correntinha, eu vou colocar 3 bloquinhos, 3 pontos altos sozinho, um bloquinho sozinho, tá? Onde eu tenho 3, 3, 3, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos pra gente ir crescendo o hexágono, né? Que essa aqui é uma forma de 6 pontas, ok? Então, sempre na mesma lógica, você vai começar a carreira somente com um bloquinho sozinho, e eu começo ela aqui para ficar mais fácil, com um ponto baixo e 2 correntinhas, e eu tenho a simulação aqui do meu ponto alto. Aí eu vou fazer aqui outros 2 pontos altos, 1, 2. Marco aqui o começo, porque eu sei que aqui, olha, ele tá manco, ele precisa da outra perninha, certo? Igual aqui, eu tenho uma perna e outra perna. Ele tá solteiro, ele precisa casar, né? Aqui, ó, aqui já tá casadinho e tá tendo filhinho. Aqui já tá casadinho também, tá tendo os filhinhos. E assim, a gente vai aumentando a quantidade de filho aqui. Sempre para passar de 3 pontos altos para o outro bloquinho de 3 pontos altos é sempre uma correntinha. O único lugar que não vai ser uma correntinha é aqui, onde tá os marcadores, tá? Que são as pontas. Único lugar. E também na hora de fechar, que a gente fecha com um ponto alto, tá? Cortou um pouquinho a minha fala, mas voltando, né? O único lugar que vai ter somente 3, que vai ter 3 correntinhas são nos intervalos, tá? E aqui para fechar, que em vez de eu fazer 3 correntinhas, eu faço um ponto alto para conseguir começar no meio do buraquinho, tá bom? Então eu vou replicando isso até conseguir 7 carreiras. A gente tá aqui na carreira de número 4, começando a carreira de número 5. Então aqui, ó, para pular para o próximo bloquinho, eu vou uma correntinha, sempre uma correntinha, só vai mudar onde tem o marcador, tá? Onde tem esses marcadores aqui que a gente vai replicar o 333. Tirando isso, é sempre uma correntinha para passar de um bloquinho para o outro. Então aqui, olha, eu vou fazer uma correntinha, eu vou fazer só mais esse pedacinho aqui para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então eu fiz uma correntinha, vou para o próximo buraquinho, é o buraquinho de uma correntinha só, então vou fazer somente um bloquinho de 3. 1, 2, 3. Uma correntinha para passar para o próximo bloquinho. Próximo bloquinho é de uma correntinha só, então são só 3 pontos altos. 1, que escapou. Então aqui, 1, 2 e 3. Uma correntinha. Vou para o próximo bloquinho, né? É uma correntinha só aqui, então são só 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha. Vou passar para o próximo ponto, para o próximo buraquinho. Opa, eu tenho aqui um marcador e eu tenho 3, 3, 3. Então, eu vou fazer novamente 3 pontos altos. Um, 2, 3. 3 correntinhas. E, eita que tá desfiando. E novamente, outro bloquinho de 3 no mesmo buraco. Então, 1, 2 e 3. Uma correntinha para passar para o próximo buraquinho. Tá?
próximo buraquinho. É um bloquinho somente dividido por uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui só 3 pontos altos. Uma correntinha, eu vou pro próximo. Uma correntinha só aqui, então é um bloquinho de 3 sozinho. Uma correntinha para passar pro próximo. Aqui, 3 pontos altos sozinho, porque eu só tenho uma correntinha aqui. Uma correntinha para passar pro próximo. Opa, cheguei na outra ponta. Então, aqui eu sei que é 3, 3, 3. Vou replicar isso, 3, 3, 3. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha para passar para o próximo bloco. E assim você vai sucessivamente até você atingir 7 carreiras, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, estou na carreira de número 5. Vou fazer as outras carreiras em off e já volto aqui com você para a gente começar a montar este casaco, tá? Então, é uma repetição. Se você estiver fazendo com um fio mais fino, você provavelmente vai precisar fazer mais carreiras para atingir a medida do bracinho da boneca. Tá bom? Aquela que eu mostrei lá no começo. Se você estiver fazendo com uma lã mais grossa, você estiver fazendo com lã e ela é um pouco mais grossa, provavelmente você vai precisar de menos carreiras, tá? E mesma coisa se você for fazer esse casaco para uma criança ou para você. Sempre tenha em mente a medida do meio das costas, porque a gente tem somente uma parte aqui, tá? Então, a medida do meio das costas até atingir o punho, né? Até atingir o punho, tá? Então, é esse exercício que você vai precisar fazer se você estiver fazendo com um fio bastante diferente do que você fez a sua boneca, tá? Se você estiver fazendo com o mesmo fio que você fez a sua boneca, pode fazer aí com o mesmo fio e agulha, né? Pode fazer aí as 7 carreiras que vai dar certinho. Tá legal? Então, vou só terminar essas carreiras que faltam aqui até atingir este mesmo tamanho que eu tenho aqui, que são 7 carreiras, e já volto com você. Então, aqui eu tenho as 7 carreiras prontas, já cortei meu fio, vou arrematar. Aqui, olha, a gente tem que ter 2 iguais, certo? E como a gente transforma isso num casaco? Bom, a gente já começa a dar forma quando a gente faz isso aqui, ó. Junta uma ponta na outra e forma um L. Tá? Formei esse L. Outra coisa aqui, ó, junta uma ponta na outra, faz um L e a gente já tem um formato de casaco, certo? Agora a gente precisa fazer 2 costuras, porque daqui a gente já pode passar direto para lá, né? Ó, a gente vai unir essas 2 pontas até aqui, certo? E depois essas 2 pontas até aqui, então, na verdade, 3, né? A gente une essa, depois a gente une essa, e aí a gente une essas 2 partes aqui das costas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 3 costurinhas. Essa aqui, né, você já pode passar direto daqui para cá e começar a unir a outra parte, ok? Só não pode unir essas partezinhas aqui da frente, essas aqui tem que ficar abertinhas, ok? Então, se você começar aqui nessa ponta, você vem até aqui unindo essas 2, solta essas 2, pega essas 2 e continua unindo aqui. E depois aqui as costas a mesma coisa, você vai unir essas 2 partes. Você pode fazer essa união costurando com agulha de tapeçaria ou fazendo com pontos baixos ou pontos baixíssimos em crochê, tá? Tem essas 2 formas para fazer. Vê o que você acha mais fácil. Se você já for experiente e quiser fazer com agulha de crochê, sinta-se à vontade. Eu vou fazer aqui com agulha de tapeçaria porque acho que quem não tem experiência fica um pouquinho mais fácil para fazer essa união, tá bom? Então, só vou preparar os meus fios aqui e já volto com você. Então, aqui para fazer essa união com agulha de tapeçaria, eu vou fazer ao contrário, tá? Eu vou usar o lado avesso. Tanto faz você começar do punho para as costas. Se você for fazer de uma única vez, já pode começar do punho, né? Então, você já vem do punho e depois você já passa para outra peça. Então, aqui, ó, a gente vai pegar aqui a última correntinha, tá? A última correntinha aqui dessa parte aqui, pegando 2 alcinhas dela. Aqui você não precisa se incomodar de deixar alguma marquinha, porque a gente vai fazer o detalhe da manga e vai ficar escondido, tá? Vou deixar um fiozinho aqui para fazer o arremate. Vou passar nas 2 alcinhas da última correntinha lá do outro lado.
tá? Isso só na correntinha, ok? Então, aqui eu tô com um fiozinho mais comprido, porque eu vou tentar fazer as duas de uma vez só. Então, passei aqui. Agora, a gente vai trabalhar um espiral. Então, ó, eu tô lá atrás com o meu fio, eu vou passar o meu fio aqui pra frente. Eu vou pegar as duas alcinhas do meu ponto baixo. E as duas, ponto baixo não, ponto alto, né? E as duas alcinhas do ponto alto lá do outro lado. E vou passar o fio. Tá? Um fio comprido, porque eu vou fazer as duas, né? Os dois lados, ó. Fechei. E assim a gente vem fechando até a ponta, tá? Quando você chegar aqui na correntinha, você vai passar pela alcinha da correntinha, ó. Alcinha da correntinha. É um ponto para cada um, tá? Tem um ponto correspondente de um lado para outro ponto correspondente do outro lado. Ok? Então, aqui, ó, no próximo ponto alto, eu venho no ponto alto aqui, no segundo do bloquinho de 3, no segundo do bloquinho de 3 lá do outro lado, e passei o meu fio. E assim a gente vai até o final, a pontinha. A gente vai até o final, fazendo este espiral, tá? Então, trago o meu fio lá de trás, aqui pra frente, terceiro ponto alto. Terceiro ponto alto deste lado de cá, com o terceiro ponto alto do lado de lá. E passo o fio. E vai assim até chegar lá no final, tá? Na primeira correntinha deste lado de cá. Vou fazendo essa costura, já volto. E aqui estou de volta, então veja, eu comecei aqui, ó, deixei a ponta aqui para arremate, vim até aqui na primeira correntinha daqui deste intervalo, tá? Então, ó, fechei tudo, sem repuxar, deixei soltinho, né, para não ficar repuxando os pontos. Agora, eu vou pegar das três correntinhas aqui, eu vou pegar a terceira daqui. Então, ó, 1, 2, 3. A terceira, passo nas duas alcinhas, ó, trabalhando do lado avesso, tá? Ó, passo nas duas alcinhas da correntinha. Deixa eu passar em uma, pra depois passar na outra, pra ficar mais fácil de visualizar, tá? Passei uma correntinha, passar na outra alcinha da correntinha, da última correntinha aqui deste... Oh, dei a volta no meu fio. E agora? Peraí, só um pouquinho. Real, né? Pra vocês verem como eu sou atrapalhada. Então, aqui, ó, passei nas duas alcinhas da correntinha do lado de lá e vou passar nas outras duas alcinhas da última correntinha do lado de lá, antes de chegar no ponto alto. Ó, lembrando que ainda falta a gente fazer a outra costura, né, gente? Aqui, essa costura aqui de trás, certo? Das costas, né? Só tô costurando ombro e manga. E aqui a gente vem fazendo a mesma coisa, ó, um ponto alto. Então, peguei as duas alcinhas do ponto alto do outro lado, pego as duas alcinhas e agora eu continuo aqui fazendo essa costura até chegar lá no finalzinho, tá? Aqui você dá uma puxadinha só para eles ficarem mais juntinhos. Não se incomode, tá? Com essa junção aqui, porque a gente vai fazer os babados e vai ficar escondido, tá bom? Isso aqui não vai ficar aparente para você, ó. Veja aqui como é que está, ó. Depois a gente faz o babado, ele fica bem escondidinho as junções aqui e não fica aparecendo, tá? Então, fica bem discreto. Então, aqui a gente vai continuar fazendo essa costura até chegar lá no outro punho, né? Ponto alto com ponto alto, eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo ponto alto aqui. Cada pontinho de um lado tem o seu correspondente lá do outro lado. E a gente continua assim até o finalzinho, tá? Quando chegar na correntinha, pega as duas alcinhas da correntinha de um lado, as duas alcinhas da correntinha do outro e segue assim até o final. Tá? Vou seguir a minha costura aqui e já volto com você pra gente fazer a costura das costas. E cheguei aqui no final da outra manga, eu fiz uma correntinha, vou fazer a segunda correntinha daqui também, tá?
Então, ó, pego as duas alcinhas da segunda, pego lá do outro lado as duas alcinhas da segunda e vou aqui fazer, né, o encerramento dessa parte, tá? Ah, de novo, eu peguei o fio do fone aqui. Ai, volta tudo, volta tudo, volta tudo. Enfim, pega aí as duas correntinhas, corta o fio, deixa uma sobra para você arrematar este fio, tá? Então, ó, vou aqui, depois eu faço aquela correntinha, pronto. Agora, a gente vai fazer este intervalo aqui, ó, das costas, tá? Então, a gente só uniu ombro e manga. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do lado das costas, tá? Então, você vai aqui pelo lado avesso, do mesmo jeito. Você pode tanto começar por aqui como por aqui. É sempre cada pontinho de um lado tem um pontinho correspondente do outro, tá? Então, você vai fazer essa manobrinha aqui, ó, e vai começar a fazer a costura até chegar lá embaixo. Do mesmo jeito, gente, não tem segredo nenhum. Duas alcinhas e assim a gente vai até aqui, tá? Então, eu vou fazer essa última costura aqui que falta, todo lado avesso da peça, e já volto com você. E assim estamos, né? Aqui eu peguei duas correntinhas também embaixo e não se preocupe, da mesma forma aqui vai ter babados, então não se preocupe que vai ficar bem escondidos os arremates, tá? Falta fazer todos os arremates aqui, ó, eu tenho uma ponta de fio aqui, uma ponta de fio aqui, uma ponta aqui e duas pontas aqui, né? Então falta fazer esses arremates, mas eu já vou virar aqui pra você, ó, tá? Fica a costura dessa forma. Vou virar aqui do outro lado também, tá? E temos aí, então, o casaco, né, na sua forma já, né? Falta a gente colocar os enfeites nesse casaco, mas ele já tá aí, ó, formadinho, certo? No formatinho de casaco, tá? O que falta pra gente agora? Fazer os babados da manga, tá? Eu vou fazer um com vocês e o outro você só vai fazer da mesma forma. E aqui que são 3 carreiras de babadinhos, tá? 3 carreiras, cada um com a sua particularidade, que eu vou passar também passo a passo para você. Então, começamos pelo da manga, que é o mais simples. Só que antes de começar a fazer esses babados, eu vou deixar todos esses fios arrematados, tá? Para facilitar a visualização para você e também para que não tenha nenhum fio me atrapalhando no meio do caminho. Então, vou fazer esses arremates, deixar nenhum fio aqui, né? Sem nenhum fio atrapalhando e já volto. Então, vamos aqui dar início ao babado do punho, tá? Então, ó, eu vou escolher um ponto aqui embaixo do bracinho, tá vendo? Pra ficar aqui embaixo do bracinho, eu fiz um nó corrediço, tá bom? E vou inserir aqui em qualquer ponto, ó. Vou aqui no buraquinho pra ficar mais fácil de visualizar, tá? Eu só escolhi este ponto do bracinho pra ficar mais escondido o arremate depois. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Meu primeiro ponto alto. Vou fazer o segundo ponto alto neste mesmo buraquinho, sem puxar o fio, né? Pronto. Aqui, neste mesmo buraquinho, eu faço o segundo ponto alto, tá? Agora, eu vou seguir fazendo aumentos para cada ponto de base. Então, aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. No próximo ponto alto aqui do bloquinho, 1, 2. No próximo ponto alto, 1, 2. Cheguei no buraquinho, né? No buraquinho aqui de uma correntinha, 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu vou seguir fazendo aumentos em pontos altos para cada ponto de base, tá? Então, em cada ponto alto, um aumento, chegou na correntinha, um aumento também, 2 pontos altos. Vou fazer isso em toda a volta, chegando aqui, eu vou fechar num baixíssimo, cortar o fio e arrematar. E antes de terminar, eu cheguei aqui num lugar que pode gerar qualquer dúvida, tá? Então, eu cheguei aqui na emenda. Na emenda, também, ó, eu insiro aqui o fio em qualquer lugar dela e vou fazer o aumento, tá?
E sigo assim. Aqui babado não vai ser problema, tá, gente? 1 ou 2 ou 3 aumentos a mais não vai ser problema. Então, não se importe, né, com essa cicatriz aqui, com aumentos aqui. Faz aumento para cada ponto, uma distância de cada ponto de base. Tá vendo? Aqui, ó, eu tava no intervalo, fiz 2 pontos. Eu posso fazer 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, que vai ficar legal do mesmo jeito, tá? Só tenta manter a mesma lógica quando você for fazer do outro lado. Se aqui eu fiz 2 no buraco, vou passar para cá, bem em cima da emenda, ó, vou fazer 2. Aqui eu tenho o outro buraco, mas eu tenho um espacinho aqui, então eu vou fazer mais 2 aqui, tá? Nesse espacinho, antes de chegar no buraquinho, ó. Opa, aqui. Desfiou meu fio, peraí, vou voltar. Ó, antes de chegar aqui no buraquinho dos 3 pontos, das 3 correntinhas, ó, eu tenho um outro aumento aqui. Tá? Aqui não tem muito regra de quantidade de pontos, ó. Tô no buraquinho de 3 correntinhas, ó. 1, 2, e sigo a vida aqui. 3 pontos, um aumento para cada ponto de base. 1, 2, o importante é fazer o babado, tá? Não se preocupe com contagem de pontos aqui. É só depois do outro lado seguir a mesma lógica para que não fique diferente, tá bom? Né? Aqui você vai, se você fez 3 aumentos aqui nessa emenda, você vai fazer 3 aumentos aqui nessa emenda também, tá? Então, vou terminar, né? Chegando aqui no final, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o arremate também. Então, até já. E aqui cheguei no final da carreira. Para fazer o arremate, é só vir aqui na terceira correntinha, fazer um baixíssimo, cortar o fio e arrematar, tá? Não tem segredo também. Então, arrematar o fio de início e o fio de final e está pronto aí o primeiro babadinho de uma das mangas. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, eu vou fazer aqui, só replicar esse babado do lado de cá e depois eu volto pra gente fazer o babado aqui da gola e da frente do casaco. Então, assim, estamos com os 2 babadinhos das manguinhas prontos, né? Agora a gente precisa fazer o babado em volta aqui da frente do casaco, gola e costas do casaco, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir o fio e vai fazer este percurso aqui, ó. A gente vai vir aqui em volta, aqui em volta, aqui em volta, toda a volta do casaco, tá? Para isso, então, eu vou inserir o fio aqui atrás, tá? Vou fazer aquele nozinho corrediço, ou você pode inserir a linha direto ali. Vou fazer o nozinho corrediço aqui. Então, deixando uma sobra ali pra gente arrematar. Fiz o nozinho. Vou vir aqui, ó, neste primeiro intervalo. E vou... Melhor, eu vou inserir aqui neste ponto para você entender melhor o que a gente vai fazer, tá? Ó, no primeiro ponto alto que eu tenho aqui, atrás. Vou fazer aqui as 3 correntinhas para simular um ponto alto, tá? Então, eu tenho aqui meu primeiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. E assim, ó, aqui no buraquinho, que é uma correntinha só, um ponto alto. E uma correntinha de separação. Próximo ponto. E assim eu vou até chegar... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui na quina, tá? Então, eu vou fazendo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, ó. Em cada ponto alto, um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. O buraquinho é de uma correntinha, eu faço só um ponto alto. Uma correntinha de separação. 3 bloquinhos, 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. Cheguei no buraco, ponto alto. Uma correntinha.
Vou no outro bloquinho, 3 pontos altos separados por correntinhas. Eu vou fazer assim até chegar aqui neste ponto, tá? Vou fazer um ponto alto e uma correntinha aqui também. Quando chegar aqui para fazer este buraco, eu volto com você. Então, aqui eu vim fazendo pontos altos e correntinhas, ó, desde que eu comecei aqui, pontos altos e correntinhas, cheguei aqui nas 3 correntinhas. Como que eu vou fazer este buraquinho aqui? Então, eu fiz já a correntinha aqui para passar, tá? Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto e uma correntinha, tá? Então, neste buraquinho, eu fiz 2 pontos altos separados por correntinhas. Vou continuar aqui, ó, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e assim eu vou até aqui você pode, ó, nesse intervalo, pode fazer 2 também, tá? Então, aqui pode fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, para fazer este pedacinho aqui, e vem fazendo até chegar aqui, onde você também vai fazer da mesma forma. 2 pontos altos ali dentro, separados por correntinhas, tá? Então, a gente vai nessa pegada até chegar aqui no outro ponto onde a gente começou, beleza? Então, eu vou fazer toda essa volta. Quando eu chegar aqui neste pedacinho, eu volto aqui com vocês pra gente fazer junto, tá? Então, só vou fazer essa parte aqui e já retorno. Então, aqui eu voltei na emenda, né, das 2 partes. Aqui, ó, era para ser aquele intervalo de 3 correntinhas e aqui também o intervalo de 3 correntinhas. Mas como eu já tô utilizando parte dele, eu vou fazer só um, tá? Então, ó, fiz uma correntinha aqui depois que eu fiz esse ponto. Venho aqui neste intervalo, vou fazer um ponto alto e uma correntinha. Aqui, na junção dos dois, eu vou colocar outro ponto alto, ó, bem na junção. Uma correntinha de separação, da mesma forma, e o outro buraquinho aqui, coloco novamente um ponto alto aqui. E faço a correntinha de separação. Aí, eu já vou começar a fazer a outra emenda aqui, né, ó. Tem uma outra emenda aqui, do bracinho. Tem um buraquinho aqui que seria de três correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui, uma correntinha. Em cima da emenda, eu vou colocar outro ponto alto, bem em cima da emenda. Uma correntinha. Aí, eu já começo a trabalhar aqui novamente, ó. Tá vendo? Uma correntinha, aqui, daí eu começo a fazer os pontos altos, tá? Então, o segundo ponto, o terceiro ponto daqui, uma correntinha, e assim a gente vai até finalizar, tá? Não esquece que quando você chegar aqui nessa ponta, você vai fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, dentro dessa pontinha são 2, tá? Eu vou seguir aqui fazendo os pontos altos e correntinhas até chegar aqui neste ponto inicial, tá bom? Então, até já. Então, aqui eu terminei toda a minha volta fazendo este ponto alto e correntinha, cheguei aqui no último ponto, na última correntinha, aqui, na última correntinha não, desculpa, gente, na correntinha de número 3, tá? Então, ó, 1, 2, 3... eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para encerrar, tá? Agora, a gente vai fazer, uma outra carreira, também de pontos altos, separados por correntinhas. E qual vai ser a diferença dessa carreira, da próxima carreira para essa que a gente acabou de fazer? Em cada ponto alto desse que eu acabei de fazer, eu vou fazer 2 pontos altos dentro dele, separados por correntinhas. Então, vai ser do mesmo jeito, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Só que cada ponto alto desse aqui que eu acabei de fazer, vai receber 2 pontos altos, tá? Vamos para a prática que vai ficar mais fácil de entender. O primeiro ponto alto aqui, eu vou subir em correntinhas. 1, 2, 3 pontos altos. 3 correntinhas, 1 ponto alto. Uma correntinha que seria a separação. Vou dar a laçada, no mesmo ponto de base, eu vou aqui, no mesmo ponto alto, eu vou fazer um outro ponto alto.
uma correntinha de separação. Vou para o próximo ponto alto aqui. Vou fazer 2 pontos altos dentro dele, mas separados por uma correntinha. Então, fiz um ponto alto, uma correntinha, dentro deste mesmo ponto alto, eu vou fazer o outro ponto alto. Uma correntinha. Vou para o próximo ponto alto, ó. Dentro do ponto alto eu faço um ponto alto, uma correntinha, no mesmo ponto de base, um ponto alto, uma correntinha. Vou para o próximo ponto. Dentro do ponto alto eu faço um ponto alto, uma correntinha. Dentro do mesmo ponto, o aumento aqui, ó. O outro ponto alto dentro dele. Faço a correntinha de separação. Todos os pontos altos têm uma correntinha de separação. A diferença é que eu vou colocar 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. E aqui em cima separados por uma correntinha, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui com você, ó, para não ficar dúvida, tá bom? Aqui, por isso que eu resolvi, ó, fazer no algodão em vez de fazer na lã. Na lã é um pouquinho mais difícil de entender. Mas, ó, tá vendo? Ó, cada ponto alto recebeu 2 pontos altos dentro dele. A gente tá nessa carreira aqui, ó. Tá vendo? Aqui um ponto alto, 2 pontos altos. Sempre separados por uma correntinha. Então, vamos fazer aqui mais um pouquinho, tá? Fiz a correntinha aqui depois desse ponto alto. Vou fazer o aumento aqui separados por correntinhas, ó. No próximo ponto alto, eu venho, faço um ponto, uma correntinha e outro ponto dentro dele. Tá? Olha como está ficando. Então, ó, cada ponto alto tá recebendo 2. Cada ponto alto tá recebendo 2 pontos altos. E sempre separados por correntinhas, tá? Então, ó, uma correntinha, inclusive aqui os aumentos, né? Eu tenho uma correntinha para passar deste aumento para esse, aqui uma correntinha, e aqui entre os pontos altos eu também tenho uma correntinha. Lembra que a gente tá fazendo um babado, então a gente aumenta, tá? Ó, fiz os 2 pontinhos dentro do ponto alto, vou pro próximo ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, laço a agulha dentro do mesmo ponto, vou fazer um outro ponto alto. Uma correntinha. Vou pro próximo ponto de base. Um ponto alto, uma correntinha. No mesmo ponto, o outro ponto alto que dá o aumento. Uma correntinha. E assim eu vou por toda a volta, tá? Então, eu vou fazendo esses aumentos, cada ponto alto separado por correntinhas, mas lembrando que cada ponto aqui da base vai ter 2 pontos altos dentro dele, tá? Separados por correntinhas. É isso, gente. Agora não tem assim a distinção, ah, você chegou na quina, você faz disso, faz daquilo. Não. Agora cada ponto alto vai receber um aumento, sendo que cada ponto desse aumento vai estar separado por correntinha, tá? Então é isso. Eu vou fazer aqui a minha volta, igual que eu falei para vocês, não tem nenhuma diferenciação agora, é tudo a mesma coisa. E já volto com vocês para a gente fazer a terceira carreira aqui de babado, tá bom? Essa é a segunda carreira, ainda tem mais uma para fazer. Então, até já! E aqui eu tenho terminada a segunda carreira deste babado aqui da gola, né? Da gola, de toda a volta do casaco. Agora, a próxima carreira, assim já tá lindo, né? Já tá fofíssimo. A próxima carreira, a gente vai trabalhar um detalhe, um picô, em cima de cada vezinho desse que a gente acabou de fazer, né? Aqui, ó, cada aumento desse fica parecendo um V aqui, certo? Né, ó, aqui, ó, cada aumentinho desse separado por uma correntinha forma um Vzinho. A gente vai fazer um detalhe nos Vs, tá? Na carreira de cima, bem em cima dos Vs que a gente formou nessa última carreira. Então, para isso, olha, eu tô aqui, fiz a correntinha, né? Vou aqui na segunda correntinha que eu fiz para subir o simulado de ponto alto e faço um ponto baixíssimo para encerrar, certo? Aqui, dentro deste ponto, né, que é o primeiro ponto que eu fiz, um ponto baixo e 2 correntinhas, eu vou fazer uma outra simulação de ponto alto. Então, eu vou entrar aqui, vou fazer o meu ponto baixo,
mais 2 correntinhas, certo? Esse aqui é o meu ponto alto. Só esse que é diferente porque é o início da carreira, tá? Agora eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas para fazer o picô. Aí o picô, o que que eu venho? Eu venho aqui na primeira correntinha dessas 3, faço um ponto baixíssimo. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil de visualizar, mas no próximo ponto eu vou fazer novamente, e aí você visualiza com mais clareza, tá? E aqui eu vou fazer um outro ponto alto em cima da outra perna do V. Tá? Agora vamos para um, né, que não tem assim início de carreira, que vai ficar mais fácil para visualizar. Vou fazer uma correntinha para passar para o outro V, tá? Nessa primeira perninha do V aqui, ó, essa primeira perninha, eu faço um ponto alto. Pronto, o ponto alto. Agora eu vou fazer as 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho aqui, olha, nessas 2 alcinhas do ponto alto e fecho o meu baixíssimo do picô. Dou uma volta na minha agulha e faço o outro ponto alto do V. Opa, fechando. Tá? Então, eu fico aqui, ó, com um picôzinho de detalhe em cima de cada V. Vou fazer mais um, tá? Então, para passar aqui para o outro V, né, ó, aqui para o outro Vzinho, certo? Vou fazer aqui a minha correntinha, tá? Então, ó, fiz a correntinha para passar para o outro V. Dou a volta na minha agulha, faço o primeiro ponto alto em cima do ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e agora eu vou fazer o picô, né? As 3 correntinhas para fazer o picô. Pego essas 2 alcinhas aqui do meu ponto alto, ó. Deixa eu fazer com uma agulha diferente, mais fininha. Tá vendo? Essa primeira alcinha e essa segunda alcinha. Pego essas 2 alcinhas para fechar aqui o picôzinho. Né, ó. Entrei neles, trago o meu fio e faço ponto baixíssimo. Dou a volta na minha agulha e fecho aqui o outro Vzinho com um ponto alto em cima dele. Vamos fazer mais uma vez, ó, vou fazer uma correntinha para passar para o próximo V. Volta na minha agulha, um ponto alto em cima do ponto alto. Deixa eu pegar as 2 alcinhas, assim. Um ponto alto em cima do ponto alto. Para passar de um ponto alto para o outro do V, eu vou fazer o picô. 1, 2, 3. Pego as 2 alcinhas aqui do meu ponto alto, fecho o ponto baixíssimo, dou a volta na minha agulha para fazer o outro ponto alto aqui em cima do segundo ponto alto do V. Ok? Uma correntinha para passar para o próximo V, né? Saio desse V, passo para esse V. Faço um ponto alto aqui em cima, um ponto alto em cima de ponto alto, as 3 correntinhas para fazer o picô. Faço o picô aqui, fechando nessas 2 alcinhas do meu ponto alto. E vou fazer o outro ponto alto em cima do ponto alto. Volta na minha agulha, ponto alto. Uma correntinha para passar para o próximo Vzinho, no próximo Vzinho, um ponto alto. Em cima do primeiro ponto alto, as 3 correntinhas para fazer o picô, fecho o picô nas 2 alcinhas e já faço o outro ponto alto em cima do segundo ponto alto do V. E assim a gente vai fazendo até dar toda a volta, tá? Então, essa é a terceira camadinha de babado que a gente vai fazer os detalhes aqui com o picô e depois a gente vai chegar aqui, fechar no baixíssimo, cortar o fio e arrematar, tá? Então, bora lá, eu vou fazer as minhas carreiras aqui, qualquer dúvida só volta um pouquinho o vídeo, tá? Porque tá bem detalhado aqui pra você e eu já volto com ele finalizado. E aqui estamos de volta, fiz todo o contorno, né, dessa última carreira, já vesti o casaqueto aqui na boneca para você ver como que fica muito lindo. E você pode diversificar os fios, né, fazer uma mistura de fio aí, fazer colorido, fazer em 2 cores, fazer o babado num tom igual a gente fez aqui, né, sobretom.
Que mais? Nossa, dá para fazer várias situações. Fazer ele em lã, como eu mostrei antes, fica um casaco mais invernal, que daí você combina com uma touquinha. Opa, caiu. Uma touquinha e um cachecol fica ainda mais invernal, né? Então aí são infinitas possibilidades para você fazer esse casaco, tá? Inclusive, como eu falei, faz um para você também, ou faz um para a criança que vai receber a boneca, para ela ficar com a mesma roupa da boneca, fica assim magnífico. Aqui nas costas, né? Fica assim uma emenda bem sutil, tá? Então, tá aí o nosso lookinho de cardigan e vestido e botinha. Olha, com esse cabelo, essa cor de roupa com essa cor de cabelo ficou assim um contraste bem interessante. Eu gostei bastante, tá? Então, gente, agora sim, se você quiser só parar por aqui, tá lindo, maravilhoso. Se você optou por parar só no vestido, também ficou lindo e maravilhoso. E eu aproveito para encerrar aqui com vocês este tutorial. Te aguardo no próximo vídeo para a gente fazer, né, os acessórios de inverno, a touquinha e o cachecol. Tá legal? Então, um beijo e até já! E eu aproveito para encerrar aqui com vocês este tutorial. Te espero para o próximo vídeo para a gente fazer a touquinha e o cachecol para deixar ainda mais chique este look da Maria Laura, tá bom? Então, um beijo enorme no seu coração. Não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. E aí a gente aumenta o engajamento deste canal para que eu possa estar aqui mais vezes com vocês. Tá legal? Então, um beijo enorme no seu coração. Ah, e outra, né? Não esqueça de se inscrever, por favor. Se você está assistindo esse conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Para você que já é inscrito e é membro no canal, meu muito obrigada. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!